Agora, mesmo durante o recesso parlamentar, se os parlamentares eles têm se articulado e conseguiram assinaturas suficientes para a criação de 3 comissões parlamentares de inquérito para investigar o Banco Master. Uma mista com deputados e senadores, uma ligada ao Senado e outra ligada à Câmara dos Deputados. Só que a criação delas depende dos presidentes do Senado e da Câmara. Vamos conversar então com o deputado federal Carlos Jordi, que está ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite. E eu quero saber qual é o principal objetivo de vocês com várias comissões e se isso não dificultaria a implantação de uma ou de todas elas. Qual é a tua avaliação? Bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Saudar também a todos que nos acompanham, Beatriz, Roberto Mota, toda a audiência da Jovem Pan. Evandro, vamos lá, vamos ser bem francos, objetivos e pragmáticos, né? Todo mundo sabe que CPI, as comissões parlamentares de inquéritos que acontecem individualmente em cada casa, elas são discricionárias, ou seja, o presidente da casa, ele instala se quiser. CPI na Câmara ou no Senado, pode acontecer, por exemplo, de ficar uma legislatura inteira sem ter nenhuma, porque o presidente ele pode decidir não querer instalar. E se ele decide instalar, ele tem uma fila, né? Tem uma cronologia de CPIs para que ele possa fazer a instalação. Já a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que envolve as duas casas, envolve todo o Congresso Nacional, ela é automática, não é discricionário por parte do presidente do Congresso Nacional, no caso Davi Alcolumbre, instalar ou não. Ele tem que instalar, a partir do momento que nós temos 1/3 das assinaturas de cada casa, ou seja, 198 no total, sendo 171 na Câmara e 27 no Senado. Após o protocolo, na próxima sessão do Congresso Nacional, subsequente ao protocolo, tem que ser lido o requerimento para a instalação da CPMI, como foi o caso da CPMI do INSS e diversas outras que foram automáticas. Por isso que eu digo que qualquer outro tipo de CPI, nesse sentido, é somente para inglês ver, é para enganar os outros. Eu vi, por exemplo, aí o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que hoje é deputado federal, ele tem as assinaturas para CPI na Câmara, mas ele sabe que isso não será instalado. Ele sabe, porque há todo um jogo político, há diversas figuras políticas muito importantes, gente muito poderosa, inclusive na Câmara dos Deputados, que vai pressionar para que Hugo Mota não faça instalação. E aí ainda tem essa questão da fila de CPIs. A única CPMI, a única CPI, tá? E aí eu falo já em lato sensu, a única CPI que tem chance de ser instalada é a minha, porque ela é automática. E nós temos um recorde, tá? Temos 272 assinaturas. Sabe qual foi o recorde anterior, Evandro? A CPMI dos Correios, 223. Nós temos 230 deputados assinando e 42 senadores. É um recorde histórico. Sim. Isso é a pressão popular e toda a comoção pública em torno desse caso escandaloso, que é pior do que a Lava Jato. Deputado, agora, como o senhor bem lembrou, né, mesmo com as assinaturas, com toda a articulação política para tirar do papel uma CPI ou uma CPMI, quando ela envolve tanto o Senado quanto a Câmara, depende de fato, né, que os presidentes das casas tirem essa lista de assinaturas da gaveta. Com base nas informações de bastidores que você tem, imagino, articulando, conversando, Hugo Mota, Alcolumbre já deixaram claro em meios termos que não tem como prioridade colocar a CPI ou CPMI do Banco Master em andamento. Quais são as razões específicas ou as possíveis resistências que estão sendo elencadas pelos pares para evitar que esse, que é um dos casos mais emblemáticos para a gente falar desse ano, não tenha uma apuração específica dentro dos legislativos? Eu vou destacar mais uma vez algo que é regimental, que é constitucional, sobre a instalação de CPI. CPI em cada casa é discricionário. Fica a critério do presidente instalar ou não. CPMI é automático, tem que ser instalada. A partir das assinaturas, na sessão do Congresso subsequente ao protocolo, tem que ser lido o relatório, o requerimento, e tem que ser instalado. Se Alcolumbre se negar a instalar, ele estará cometendo crime de responsabilidade, inclusive podendo ser sujeito a um processo de impeachment.
E eu não acredito que ele terá peito para fazer isso, não, porque a pressão está sendo muito grande. Nós temos aí quase metade do Congresso Nacional assinando o meu requerimento de CPMI. É o caso mais emblemático, como você mesmo destacou, mais tenebroso da história da República, porque envolve aí figuras poderosas, políticas. Nós temos aí esposa de ministro do STF com um contrato milionário de 129 milhões de reais, sem ter registro da atuação dela na defesa do Banco Master, um registro no Banco Central. Nós temos irmão de ministro com resort, que faz parte de fundo do Banco Master, e na verdade ficou comprovado que os irmãos do ministro, na verdade, são os laranjas do ministro. Tem reunião secreta de ministro com o próprio Vorcaro, junto com o presidente do BRB, possivelmente tramando aí a compra do Banco Master pelo BRB, porque o Banco Master estava quebrado, falido. Tem reunião secreta do Lula com o Vorcaro. Então, é um caso que não pode ficar dessa forma que está. Até porque está nas mãos do STF, sem que ele tenha competência para julgar isso, e o próprio ministro Dias Toffoli, ele é incompetente e suspeito para julgar, para relatar esse caso. O brasileiro quer esse caso passado a limpo. Nós vamos fazer uma pressão muito grande agora, voltando aos trabalhos, será uma das pautas prioritárias da oposição. Deputado Carlos Jordi, obrigado pela participação conosco aqui no Jornal da Manhã, e nós acompanharemos então a possibilidade de implantação dessa CPMI do caso envolvendo o Banco Master. Boa sorte. Obrigado, Evandro. Obrigado a todos pela atenção e um ótimo final de semana. Para você também.